Meu querido, minha querida, paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o canal Tutano de Jeová. Não se conforme, se transforme. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025, que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Neste trimestre, nós iremos estudar as seguintes lições. Número 1, o verbo que se tornou em carne. Número 2, o novo nascimento. Número 3, a verdadeira adoração. Número 4, Jesus, o pão da vida. Número 5, a verdade que liberta. Número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Número 8, uma lição de humildade. Número 9, o caminho, a verdade e a vida. Número 10, a promessa do Espírito. Número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Número 12, do julgamento à ressurreição. Número 13, renovação da esperança. E hoje nós iremos estudar a lição de número 1, o verbo que se tornou em carne. Você que é novo, você que é nova aqui no canal, curta, comenta, compartilha. Só assim o YouTube vai entender que esse canal ele é relevante. Sim, não esqueça de ativar o sininho para que quando as próximas aulas estiverem disponíveis, vocês sejam notificados. Então, vamos à aula. Texto áureo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, verso 14. Verdade prática: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Leitura bíblica em classe. João capítulo 1, verso do 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apresentação da lição. Neste trimestre estudaremos o Evangelho de João. Entre outros tópicos, discutiremos a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados pelo Mestre, crucificação, morte e ressurreição do Senhor. Em nossa primeira lição, realizaremos um estudo introdutório sobre este Evangelho, analisando sua estrutura e objetivos. Para nos apoiar neste estudo, teremos como referência os comentários do pastor Elianai Cabral. Ele atua como consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, e além de conferencista, ele é autor com várias obras editadas pela editora. A expressão, abre aspas, o verbo que se tornou em carne, fecha aspas, alude diretamente ao versículo 14 de João. Nesse texto, João descreve Nosso Senhor como o verbo divino que assumiu a forma humana. Trata-se da ligação entre o espiritual, o divino, e o material, o humano. O nosso Salvador assumiu a natureza humana com o objetivo de redimir os pecadores. Essa é a mensagem central que o evangelista transmite em seu evangelho. Objetivos da lição. Número 1. Apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. Número 2. Revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. Número 3. Explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do verbo. Introdução. Nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João destaca-se especialmente por centrar-se o ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tópico 1. O Evangelho de João.
Subtópico 1, autoria e data. Subtópico 2, o propósito do Evangelho. E subtópico 3, a natureza de Jesus. Subtópico 1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João capítulo 21, versículo 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 d.C. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto Evangelho. Subtópico 2, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer, encontrar a vida em seu nome. João capítulo 20, verso 31. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João capítulo 1, verso do 1 ao 14. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. João 1:1. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Sim, lembrando que eu não leio os textos mencionados para que esse vídeo não fique muito longo e, enfim, também se torne cansativo para você. Então, você pode pausar este vídeo, conferir texto por texto. Então, além de João se referir a ele mesmo como o autor deste livro, os pais da igreja também confirmavam que João ele era o escritor verdadeiro deste livro. Temos na Bíblia o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu 4 autores. Costumeiramente falamos 4 evangelhos, mas é uma força de expressão, porque o evangelho é só um, o de Jesus Cristo. Mas foram 4 homens que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de saber, eu dizia que eram sinóticos os 4, só que não. Apenas Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, que quer dizer semelhantes. Justamente o livro de João se difere dos demais, porque João quer trazer sobre a divindade, a deidade de Jesus. Ele, mesmo sendo homem, como os outros se referem a Jesus, mas João traz o lado divino do nosso mestre. E subtópico 3, a natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João capítulo 8, verso 39, verso 40 e capítulo 9, verso 11. Neste sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. João, falando da deidade de Jesus, não anula o fato de Jesus também ser um ser humano. Então, ele enfatiza que Jesus, de fato, ele tinha sua natureza humana. Entenda isso. Jesus, de fato, era um ser divino, como João traz. Mas João não descartava o fato que Jesus também era homem. Logo, 100% homem, 100% Deus. A sinopse do primeiro tópico, o Evangelho de João foi redigido com o propósito de nos fazer crer que Jesus é o Verbo divino e, por consequência, termos vida nele. Auxílio bibliológico. Milagres que confirmam a divindade de Jesus. João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, ou sinais e prodígios como o escritor o chama, para revelar a natureza humana e divina e a missão vivificante dele. Esses sinais são: número 1, a transformação da água em vinho, capítulo 2, verso do 1 ao 11. Número 2, a cura do filho de um oficial do rei, capítulo 4, verso do 46 ao 54. Número 3, a cura do homem coxo no tanque de Betesda, capítulo 5, verso do 1 ao 9. Número 4, a alimentação de mais de 5.000 pessoas pela multiplicação de alguns pães e peixes, capítulo 6, verso do 1 ao 14. Número 5, a caminhada de Jesus sobre as águas, capítulo 6, verso do 15 ao 21. Número 6, a restauração da vista de um homem cego, capítulo 9, verso do 1 ao 4. Número 7, a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, verso do 1 ao 44. E número 8, uma surpreendente pesca, presente do Cristo ressurreto para os discípulos, capítulo 21, verso do 1 ao 14. O sinal mais importante do poder e da deidade de Jesus é a ressurreição, e João, como testemunha ocular do túmulo vazio, forneceu um relato palpitante. É surpreendente e registrou várias ocasiões em que Jesus se manifestou após sua ressurreição. João, o devoto seguidor de Cristo, pintou um fiel retrato do poderoso Senhor, o eterno Filho de Deus.
Ao ler a história nesse evangelho, comprometa-se a crer em Jesus e a segui-lo. Tópico 2. Jesus, o Verbo de Deus. Subtópico 1. A revelação que ultrapassa o passado. Subtópico 2. A natureza fundamental do Verbo. E subtópico 3. No princípio era o Verbo. João capítulo 1, verso 1. Subtópico 1. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo de seu evangelho, no princípio era o Verbo, verso 1, é provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1, verso 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. João capítulo 1, verso 1. Subtópico 2. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Assim conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. E subtópico 3. No princípio era o Verbo. João capítulo 1, verso 1. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Olha que linda a revelação que João teve ao escrever os primeiros capítulos do seu livro. Ele consegue inserir Jesus lá na criação de Gênesis 1 e 1. Você faz uma leitura corrida no Gênesis 1 e 1, você não consegue ver mencionado Jesus. Mas como é que João conseguiu ver Jesus ali? Pois bem, olha que lindo. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas e Deus aparece dando a ordem, não é isso? Onde é que Jesus aparece? É no haja. Por isso que João diz que ele é o Verbo, que ele é a palavra. Então Deus dava a ordem, Jesus, sendo a palavra, sendo o Verbo, agia na criação. Lembra de Provérbios capítulo 8, verso 22 em diante? Quando fala da sabedoria, ali a sabedoria é o próprio Cristo, que participava da criação. João teve essa revelação e conseguiu ver que quando Deus dava a ordem, era Cristo agindo. Que lindo, que maravilhoso é a palavra de Deus. Nisso, João afirmando que Deus estava na criação junto com o Espírito Santo e o Filho era o Verbo, a palavra, logo os três são divinos, são eternos. Jesus estava desde a fundação, porque em Provérbios 8, verso 22 em diante, como mencionei, é antes da fundação, quando Deus já estava criando tudo antes do haja. Então, quando Deus fala haja, o Filho apenas executa aquilo que já estava preparado desde a fundação, antes da fundação, melhor dizendo. Então, o Pai dava ordem, o Filho agia e o Espírito Santo dava vida. Então, João, incluindo Jesus na criação, coloca ele como um ser divino, logo também, assim como o Pai e o Espírito, os três, é um Deus que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus, de fato, também é Deus. A sinopse desse segundo tópico, o Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. Auxílio bibliológico. O Verbo. O que João quis dizer com o Verbo? O termo grego logos, traduzido para o português como o Verbo, foi bastante empregado por teólogos e filósofos, tanto judeus como gregos, mas com significados diferentes. Nas escrituras hebraicas, o Verbo é o agente da criação. Salmos 33, verso 6. A palavra, a mensagem de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. Oséias capítulo 4, verso 1. E a lei de Deus, seu padrão de santidade. Salmos 119, verso 11. Enquanto na filosofia grega, o Logos significa o princípio da razão que governa o mundo.
O pensamento na cultura hebraica é outra forma de referir-se a Deus. Assim, a descrição de Jesus como o Verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo o Criador do universo, a suprema revelação de Deus, a deidade encarnada. Capítulo 1, verso 14. O retrato vivo da santidade de Deus, o único em que tudo subsiste. Colossenses capítulo 1, verso 17. Para os leitores judeus, afirmar que Jesus é a encarnação de Deus é blasfêmia. Para os leitores gregos, dizer que o Verbo se fez carne, capítulo 1, verso 14, era inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o Verbo eram as boas novas de Jesus Cristo. E para finalizarmos, tópico 3, a encarnação do Verbo. Subtópico 1, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Subtópico 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Subtópico 3, a manifestação e a habitação do Verbo. Subtópico 1, a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder de sua palavra. João capítulo 1, verso 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João capítulo 1, verso 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João capítulo 1, verso do 6 a 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Capítulo 1, verso do 9 ao 12. Lembra que João usou Gênesis 1 em 1 para dar início ao seu livro? Pois bem, lá em Gênesis 1 em 1 havia escuridão, havia trevas, então Deus dá a ordem, haja luz, e quem é que aparece? Assim como aprendemos, Jesus. A palavra, o Verbo. Olha que lindo. Apenas no quarto dia, o sol e a lua foi criado. Mas, que luz foi essa que apareceu justamente quando Deus deu a ordem? Muito bem, Jesus, a palavra, o Verbo. Por isso que Jesus ele é a luz do mundo. Logo, quem está em Cristo, ele não está mais em trevas. Vamos trazer para o lado espiritual para a gente entender melhor? Quem vive no pecado vive na escuridão, vive em trevas. Por exemplo, quem adultera tem que mentir, tem que viver escondido. Quem mente tem que mentir mais ainda para que ninguém descubra a sua mentira. Então quem está em Cristo não precisa mentir, não precisa pecar, não precisa adulterar. Logo, ele não tem medo da luz. Lembrei agora de uma refutação do teólogo para um ateu. O ateu falou que quem acredita em Deus é como uma criança que tem medo do escuro. E o teólogo respondeu: quem é ateu é porque tem medo da luz. É por isso que comumente as trevas, a escuridão é referido-se a Satanás, porque ele era um anjo reluzente, um anjo de luz, que perdeu a sua glória, a sua beleza, e aquilo que era luz, beleza, se tornou em trevas, em coisa horrível, terrível. Então quem está em Cristo está na luz, pois ele é a luz do mundo. Quem não tem Cristo, logo, é como Satanás, que vive na escuridão, sempre se escondendo e fugindo. Subtópico 2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus, pela fé no nome de Jesus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurado uma herança de filiação divina através do amor do Pai. João capítulo 3, verso 1. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E subtópico 3, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história, João capítulo 1, verso do 14 ao 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Eis aí o mistério da encarnação, a sabedoria de Provérbios 8, a luz de Gênesis 1, o Verbo de João capítulo 1, agora se fez carne
para habitar entre nós. Veio para o que eram os seus, mas graças a Deus os seus não receberam, porque só assim nos deu o direito, para quem não é judeu, reconhecê-lo como seu Salvador e sermos agora também chamados filhos de Deus. A sinopse desse terceiro tópico: por meio da manifestação do Verbo de Deus à luz do mundo, temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. Conclusão: nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Aplicação da lição: ao explorarmos a doutrina da encarnação do Verbo, devemos imediatamente relacionar esse princípio à manifestação da palavra de Deus na vida humana. Assim como o Verbo divino entrou na história para oferecer salvação ao homem pecador, a palavra de Deus se revela nas nossas vidas para nos transformar por completo. Muito obrigado a você querido, a você querida, por terem chegado até aqui na nossa primeira aula do segundo trimestre de 2025. Espero você na próxima aula, hein? Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Na Assembleia de Deus, a gente aprendeu a comer tutano de Jeová.